Aí a gente trabalhou também com esse exercício, né? Lá na parte das propriedades específicas. Então, falava que 3 frascos idênticos e transparentes contêm a mesma massa de diferentes líquidos. Um deles contém água, o outro benzeno e o terceiro álcool. Como é possível descobrir quais são os líquidos existentes nos frascos? Sem abri-los, né? Então, aqui não vai adiantar a gente falar de cheiro, não vai adiantar a gente falar de nada, porque não pode abrir, de pôr fogo e nada disso, tá? Então, não dá certo. Ah, professor, o álcool pega fogo. A água não. Então, é só a gente tentar pôr fogo, ou pelo cheiro, enfim, sem abri-los, tá? Utilize os dados da tabela. Então, tem os dados aqui para ajudar a gente um pouquinho. Quais são os dados que foram mostrados aqui para a gente? Primeiro, vamos encontrar na tabela quais são as substâncias que o exercício fala, tá? Então, é a água que o exercício está falando, o benzeno, tá? O álcool. Então, nós estamos falando aqui dessas três substâncias. E a gente tem que saber qual está nos potinhos. Primeira coisa, importantíssimo, foi falado que eles têm a mesma massa, tá? Se os 3 frasquinhos têm a mesma massa, será que vai ter o mesmo tanto, o mesmo volume de líquido lá dentro? Massa e volume. Quem é a propriedade que fala sobre massa e volume? É a densidade. Então, quantos gramas em cada centímetro cúbico? A densidade é a massa de alguma coisa pelo volume, pelo espaço que ela ocupa, tá bom? Então, vamos pensar assim. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, ela é mais pesadinha. Se eu tiver 1 grama de água dentro do potinho, ele vai ocupar um espaço de 1 centímetro cúbico, tá bom? 1 centímetro cúbico, gente, para vocês terem uma ideia, imagina 1 centímetro na régua. Sabe o centímetro da régua, do 1 até o 2? Do 0 até o 1, tanto faz? Pensa naquele espacinho do centímetro e pensa num dado, num cubinho, medindo com os lados dele do tamanho de 1 centímetro. Ele vai ficar do tamanho de um dado grande que vocês jogam em jogo de tabuleiro, enfim. Então, aquele espacinho é 1 centímetro cúbico, tá bom? E dentro de 1 centímetro cúbico cabe 1 grama de água. Isso que a gente analisa como densidade, tá? Já para o álcool, 1 centímetro cúbico, ou seja, um dadinho, tamanho de um cubo do tamanho de um dado, ele já não vai pesar 1 grama. Então, pensem comigo. Se você tiver a mesma quantidade em massa de água e de álcool, eles vão ocupar o mesmo espaço? Não, as densidades deles são diferentes. O álcool, para ele chegar a ter 1 grama, ele vai ocupar um tamanho um pouco maior do que 1 centímetro cúbico. Porque o centímetro cúbico dele tem 0,79 gramas. Se ele tiver que chegar a 1 grama para ser a mesma massa que a água, ó, ele vai ter que ser em um volume maior. Teria que ser uma quantidade maior em volume, tá? Então, se você olhar para um frasquinho que tem a mesma quantidade de água e de álcool, a mesma quantidade em massa, pesado na balança, a hora que você olhar nos volumes lá dentro preenchido, vai ter mais álcool do que água. Então, o potinho de álcool vai ter uma quantidade maior de líquido do que o potinho de água, porque a água é mais densa. Um espaço que ela tem ocupa um lugar menor. Já o álcool é pouco denso, então o espaço
a massa que ele tem ocupa um lugar maior, tá? E o benzeno, ele tá no meio dos dois, ó. Nem tão baixo quanto o álcool, 0,79, mas nem tão alto como a água. Então, se você parar para pensar, como você faz para identificar os potinhos? O potinho que tiver a maior quantidade de líquido para chegar naquela massa era o álcool. O frasquinho que tiver intermediário tem a densidade intermediária, vai ser o benzeno. E o frasquinho que tiver a menor quantidade lá dentro que você enxergar em volume, né, de líquido, vai ser o frasquinho da água. E a gente pode perceber isso só usando os valores da densidade, tá bom? Densidade alta ocupa menos lugar. Densidade baixa ocupa mais lugar. Guardem assim para não confundir, tá? Valores altos, menos líquido de densidade, né? Valores de alta densidade, menos espaço ocupado. Valores de baixa densidade, mais espaço ocupado, ok? Conseguiram compreender então a resolução desse exercício? O frasquinho de água vai ter menos líquido, o frasquinho que tiver uma quantidade intermediária de líquido vai ser o benzeno, e aquele frasquinho onde vai ter uma maior quantidade preenchida com líquido vai ser o etanol, vai ser o álcool, porque a densidade dele é baixa. Ok, pessoal?